O arcadismo foi um movimento literário europeu do século XVIII, que foi influenciado pelo iluminismo e pelo avanço industrial europeu. Caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina e pela ênfase em descrições bucólicas da natureza. O nome dessa escola estética refere-se a Arcádia, região campestre da Grécia Antiga, onde viviam pastores e poetas. É chamada de neoclassicismo e também é conhecido como setecentismo, por ter início nos anos de 1700. No Brasil, o arcadismo teve início no ano de 1768, com produções líricas, satíricas e épicas. Grandes autores e obras representam o arcadismo no Brasil. Boa parte dos poetas árcades viveu na Vila Rica, atual Ouro Preto. Os principais autores árcades são Tomás Antônio Gonzaga, autor do clássico Marília de Dirceu e das revolucionárias cartas chilenas, Cláudio Manuel da Costa, poeta de grande qualidade, Basílio da Gama, que escreveu o livro Uruguai, e Santa Rita Durão, autora de Caramuru. Embora tenha surgido em um período de rupturas e muita agitação política e intelectual, os escritores árcades faziam textos amenos, contemplativos. Em busca do equilíbrio e da restauração do caos reinante da escola barroca, o arcadismo recorria ao bucolismo, aos temas pastores e aos elementos da natureza. Era comum que os poetas árcades assinassem seus versos em pseudônimos, com nomes de pastores gregos e romanos. Por ter sido fortemente influenciada pela cultura grega, latina e renascentista, uma das principais características árcades é a herança da cultura clássica, greco-latina e a renascentista. Tanto é que os principais temas árcades podem ser resumidos em expressões latinas muito populares na época. Inutilia truncet. Esse preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Fugere urbem. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. Locus amoenos. Atrelado ao Fugere urbem, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o ideal para o homem. Carpe diem. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade sem preocupar-se com o futuro. Aurea mediocritas. Segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riquezas e posses em vida. O movimento árcade opõe-se ao barroco, porque é simples e não exagerado como as obras barrocas, na medida em que esse último representa um indivíduo em crise, dividido entre a igreja e a ciência renascentista. O homem árcade é marcado pelo iluminismo e, por isso, referencia a razão como sendo o valor humano mais elevado, afastando-se do dogmatismo da igreja. Na literatura, o arcadismo ficou marcado por romper as ideias barrocas e valorizar a natureza e o estilo de vida no campo. Inspirados por valores greco-latinos, os escritores árcades exaltavam a harmonia e o culto à beleza clássica. Além disso, o contexto histórico do arcadismo contemporâneo ao iluminismo, a ascensão da burguesia e ao declínio da monarquia absolutista. Sua importância reside no estabelecimento de um sistema literário organizado, com a presença de obras com objetivos estéticos mais ou menos em comum, uma diversidade de autores e um público leitor. O arcadismo procura restabelecer o equilíbrio à luz da razão, da racionalidade natural e, por sua vez, abraçou o eterno devir. Já que tudo é instável e fugaz, deve-se viver cada momento com tranquilidade e leveza. A busca pela simplicidade é um ideal árcade que considera o simples como verdadeiro, como racional. Não há diferença entre simplicidade, verdade e razão. Como a simplicidade é a essência do movimento, a imitação da natureza e dos padrões clássicos torna-se o caminho para a arte. Cláudio Manuel da Costa foi um dos mais importantes poetas do arcadismo no Brasil. A publicação de obras poéticas representa o marco inicial do movimento no país. Além de escritor, ele foi advogado, jurista brasileiro e participou do movimento da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa é patrono da cadeira número 8 na Academia Brasileira de Letras. Com 20 anos de idade, viaja para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, formou-se em cânones por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras: Monúsculo Métrico,
Labirinto de Amor e Epicédio. Nessas poesias, nota-se traços do barroco como os estilos de cultismo e o conceptismo. Retorna ao Brasil e passa a viver em Vila Rica. Ali trabalhou como advogado, secretário do governo da província e foi juiz medidor de terras da Câmara de Vila Rica. Em 1768, fundou uma Arcádia chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Além de ser autor de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa é conhecido pelos seus sonetos, como o poema seguinte intitulado Epitáfio. Desse modo, em versos decassilábicos, o eu lírico diz ao caminhante desatado que o tempo passa e a juventude se transforma em cinza breve, isto é, a morte inevitável. O eu lírico afirma que a sorte, por inveja, deteve os passos de Salício, que em vida tivera os aplausos da fama, ou seja, fora reconhecido e admirado. Em seguida, deseja que um templo seja erguido em memória do morto, e declara que se o pastor tem conseguido captar o horror violento da morte, ele, o horror, será eternizado em sua poesia. Aqui jaz, caminhante desatado, dos anos o esplendor em cinza breve. Salício, aquele engenho que descreve, nesta pedra as vinganças de seu fado, aos aplausos da fama encomendado. De inveja a sorte os passos lhe deteve. Agora, pois, seja-lhe a terra leve, e nas sombras o voto consagrado. Templo seja a saudade construído, neste mármore duro o sentimento. Aqui lhe assista sempre enternecido, compense-se da morte o horror violento, que se o pastor roubar tem conseguido, eterno o há de fazer nosso tormento.